Olá, como você está? Continuamos com a nossa conversa matinal. Hoje, primeiro dia de uma nova semana, primeiro dia de um novo mês, louvado seja Deus! Domingo, 1 de março do ano de 2026. Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui Ele veio conosco e cremos que a sua misericórdia nos alcançará em mais este mês, para a glória dele, com tudo que virá, porque virá das mãos do próprio Autor da vida, o nosso Senhor Jesus Cristo. O título de hoje do devocional é Ore e Prepare-se. Prepare-se para um novo tempo. Prepare-se para os milagres de Deus, nos mínimos detalhes do dia chamado hoje. Quem escreveu esse devocional foi Kleber Ribas, da cidade de Ijuí, no Rio Grande do Sul. Baseou-se no Livro dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 5 ao 6, que diz assim: E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes. Sentinelas, junto à porta, guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: Levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos de Pedro, e o anjo continuou: Coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: Ponha a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei que, de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada, chamada Rode, foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: Você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. E então disseram: É o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Até o versículo 16. E ele ainda destaca aqui, o nosso querido autor do devocional de hoje, o Kleber Ribas, capítulo 4 da carta de Paulo aos Colossenses, no versículo 2. Dediquem-se à oração, vigiando por meio dela com ações de graças. Certo fazendeiro orava fervorosamente por chuva para ter uma boa colheita. Ele havia feito o plantio, mas as previsões não eram favoráveis. Muitos de seus vizinhos já começaram a sofrer algumas perdas devido à estiagem, e o risco de perder a sua plantação era grande. Por isso, ele orava ainda mais. Quando finalmente choveu, ele se viu em apuros, pois não estava preparado para lidar com a abundância. Suas ferramentas estavam desgastadas, os celeiros estavam cheios de entulho e as suas técnicas de armazenamento estavam desatualizadas. Tanto havia orado pela ação divina, mas não estava pronto a proceder quando ela chegou. Na leitura bíblica, vemos o Senhor agir por meio de seu anjo, atendendo às orações dos irmãos que intercediam por Pedro. Percebemos que, enquanto o povo de Deus orava, o Senhor já estava agindo. Assim ocorre também hoje. Há cristãos presos por causa do Evangelho e devemos interceder por eles ainda que não tenhamos conhecimento do que está acontecendo.
Todavia é interessante que aqueles discípulos de Jesus eram fervorosos em oração, mas não estavam preparados para receber tão depressa a resposta. Clamavam ao Senhor pela soltura de Pedro, mas quando isso aconteceu, ficaram perplexos. Nem sempre estamos preparados para ver o agir de Deus, mas devemos crer que Ele fará maravilhas ainda hoje. Por isso, quando orar ao Senhor pelo livramento de cristãos que estão em prisões por causa do Evangelho, ore com fé, pois o mesmo Deus que livrou Pedro pode livrar nossos irmãos do sofrimento. E em sua vida diária, apresente seus pedidos ao Senhor, com a certeza de que Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, como diz Paulo, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. Mesmo que não haja nuvem alguma no céu, esteja pronto para a colheita, pois a fé é a certeza das coisas que não vemos. Aleluia. Devemos orar com fé, confiando que Deus está agindo de acordo com a sua vontade. Oh, bendito seja o Senhor. Pai querido, que devocional tão preciosa, tão simples e tão profunda, tão nossa, como o apóstolo Pedro viveu, como Rod, aquela menina que ouviu bater na porta, viu Pedro e saiu correndo, porque ela nem mesmo, ela nem acreditava, ela ficou tão feliz que eles estavam num momento de oração. Deus bendito. Essa história que aconteceu há tantos anos, como ela é real no nosso dia a dia, glórias a Ti por isso, Pai. Obrigada porque eu estou nesta manhã de domingo, buscando o Senhor e encontrando o Senhor, e encontrando o Senhor na Tua santa e bendita palavra, encontrando o Senhor aqui neste lugar, que todas as madrugadas eu busco a Tua face, e o Senhor está me esperando. Louvado seja o Teu santo nome. Este lugar em que eu falo com o Senhor fala comigo, este lugar em que, ao ler esta mensagem, as Escrituras Sagradas, ao ler o devocional todos os dias, eu creio que tem sido a forma como o Senhor tem trazido ao meu coração as respostas para as minhas questões, para as questões desses irmãos tão queridos que todos os dias aguardam a chegada desta pequena mensagem, desses minutos que tenho investido para ouvir a Tua voz, para guardar no meu coração aquilo que o Senhor tem de mais precioso para nós. Glórias a Ti por isso, porque o Senhor tem nos permitido viver experiências que só o Senhor poderia nos proporcionar. Como é bom olhar aqui para a Tua palavra e como ela é atual. O Senhor continua respondendo às nossas orações. O Senhor continua nos surpreendendo. Oh, Deus! Obrigada pelas notícias que têm chegado até nós a respeito de queridos nossos, de filhos, de noras, de netos, de irmãos queridos, irmãos em Cristo Jesus, irmãos que estão tão distantes, que creem na Tua palavra, no Teu poder e são perseguidos por causa disso. E o Senhor continua mesmo livrando, deixando aqueles que os têm aprisionado de boca aberta, porque só o Senhor pode fazer milagres, verdadeiros milagres na vida do Teu povo. Aleluia! Ó Senhor! Ó Senhor, nos ensine a orar e a nos prepararmos para aquilo que o Senhor tem para a nossa casa, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós neste mês que está começando hoje. Nós queremos ser surpreendidos pelo Senhor e que esta surpresa gere um crescimento na nossa fé no Senhor, em nome de Jesus Cristo. E que esta surpresa que há de bater nas nossas portas sejam momentos de fortificar a nossa fé no Senhor,
sejam situações que nos levem a cada vez mais buscarmos o Senhor e encontrá-lo, cada vez mais ansiarmos, andarmos nos teus santos caminhos, cada vez mais sermos instrumentos teus de compartilhar deste poder, desta graça, deste amor, de tudo que tem nos envolvido dia a dia, em nome de Jesus Cristo. Oh Pai, nos ajude a nos prepararmos para a tempestade, para a chuva que virá, nesses tempos tão secos que temos vivido, mais do que o literal, mas de situações tão desafiadoras, para a glória do teu nome. Ó Senhor, ensina-nos a nos preparar para as suas respostas. Ensina-nos, Pai. Nós queremos estar com os ouvidos atentos, os olhos abertos, a percepção aguçada para o movimento que o Senhor está fazendo, trazendo a cura, trazendo a libertação, trazendo um novo tempo, trazendo a providência de um emprego, de um campo missionário, trazendo a restauração de casamentos, de relacionamentos entre irmãos, irmãos de sangue, entre filhos e os pais, entre os vizinhos, entre os irmãos na fé. Eu sei que tem tanta coisa para fazer, para acontecer, as carências do teu povo gritando para que o Senhor venha supri-las, para que o Senhor venha transformar os contextos. E eu sei que o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus amoroso, misericordioso, o Deus que é atencioso para com seus filhos, para com esses nossos momentos que são impagáveis, ou somente o sangue do Cordeiro pode nos permitir viver esta cena aqui tão preciosa que eu estou vivendo diante das tuas escrituras, diante daquilo que o Senhor tem permitido que os teus servos escrevam nesses devocionais. Oh Pai, que o Senhor cada vez mais através do teu Santo Espírito nos desafie a orar com fé, crendo, confiando no agir dos teus braços, no teu olhar atencioso para com o contexto de cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Ah, Pai, como é bom receber boas notícias e saber que elas vêm do Senhor, não de pessoas que são falhas, imperfeitas, que às vezes nos fazem promessas que são infundadas, elas não têm condições de cumprir. Não permita que creiamos nas pessoas como a solução da nossa vida, mas que elas sejam, confiemos nelas como instrumentos teus para trazer as respostas que precisamos que cheguem até a casa de cada um de nós. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nos ajude a crer que a tua palavra é a verdade, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o autor da vida, aquele que tem poder sobre tudo, sobre todos, e que nós, na nossa pequenez, na nossa fragilidade humana, somos sim alvos do teu amor, da providência de cada uma das necessidades que precisamos que sejam supridas, que o Senhor é um Deus de amor, é um Pai que tem cuidado de nós e que até aqui, sim, nos ajudou e há de ser conosco durante todos os dias da nossa vida. Aleluia, aleluia. Nos ajude a nos dedicarmos mais e mais à oração, vigiando, prestando atenção nos levantes do inimigo das nossas vidas, nos preparando para o mover dos teus braços contra este inimigo a nosso favor, nos trazendo dias de bonança na tua presença. Só aguardando em nome de Jesus Cristo aquilo que o Senhor está preparando ou já tem preparado para cada um de nós, filhos amados, resgatados na cruz do Calvário. Aleluia! Clamando por perdão, perdão por não crermos no Senhor na medida que devemos crer. Nos ajude, nos ajude, nos ajude a agirmos como servos, como servas, filhas amadas, filhos amados teus, a partir deste primeiro dia
do mês de março, em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigada. Em nome de Jesus, aleluia. Amém e amém. Oh, querido, bora viver o que o Senhor já está preparando para nós. Fique mesmo na expectativa, na fé em Cristo Jesus, que boas notícias chegarão à porta da sua casa. Em nome dele eu te digo isso. Está no meu coração, vindo do Espírito do Senhor. Que fique aí no seu coração, porque é palavra de Deus, a sua santa e bendita fidelidade. Aleluia. Vai lá, que você tenha um dia gostoso, abençoado, frutífero, e tudo que chegar às suas mãos, faça com excelência. Ele há de lhe dar mesmo um bom dia, um bom mês. Beijos nas suas bochechas. Se paro a pensar no que meu Deus já me deu, do pouco e menor chegando ao muito e maior, se atento lembrar e como e quando ocorreu, confesso que pouco eu conquistei. Se paro a pensar no que meu Deus já me deu, há coisas que eu nem saberia pedir, e lá está também o que por tempo esperei e que Ele mandou de um jeito melhor. Quando eu não estava desperto, tão pouco ligado no que estava por vir, ou então meus sonhos desfeitos me faziam descrer e desistir de lutar. Quando eu não estava atento, já fora de cena e sem esperar, o meu Deus me deu do melhor, me fez muito mais e foi mais além, me fez conhecer um pouco do céu. Se paro a pensar no que chamar de melhor, no que vale mais, no que não sei viver sem, se atento lembrar em quando foi que eu pedi, confesso que não conseguirei. O que é bem melhor chegou e me surpreendeu. Chegou quando eu estava em outra estação, que tanto eu buscava, nem lembro porquê. Só sei que é melhor o que Ele me deu. Quando eu não estava desperto, tão pouco ligado no que estava por vir, ou então meus sonhos desfeitos me faziam descrer e desistir de lutar. Quando eu não estava atento, já fora de cena e sem esperar, o meu Deus me deu do melhor, me fez muito mais e foi mais além, me fez conhecer um pouco do céu, me fez conhecer um pouco do céu.